tecnologia e prática na mesma solução. Dados e inovação com responsabilidade. Solo, água e clima, agro de verdade. No caso, mas eu acho que tá atrasado, né? Ainda bem que tá com crédito. Tudo bem, tá com crédito. De boas. Tá com crédito também. No Banrisul, a sua empresa tá com crédito. Quer investir no negócio? Precisa de capital de giro? Quer quitar uma dívida? Tá com crédito. Banrisul, sujeito à análise de crédito. Caros alunos do curso de Agricultura do Futuro, mais uma vez estou aqui para trazer mais um conteúdo para vocês dentro do nosso módulo 2. Hoje nós vamos falar de diagnóstico molecular de doenças em plantas, encontrando o inimigo invisível. Quero dizer para vocês que estamos muito gratos por ter vocês conosco e sempre agradecendo ao nosso parceiro, nosso patrocinador, o Banrisul, por estar nos proporcionando levar até vocês esse curso. Também agradecer aos nossos apoiadores, o Sintargs e a Gipteia, entidades que são parceira desde a criação do ITAC, como também as empresas Grupo Priori, São José Industrial, Pilser Biotecnologia, Skylight, de energia solar, o pessoal aí que é nosso parceiro também, que está junto com nós, e também a LS Tracto. Então, essas empresas que nos ajudam também a desenvolver esse trabalho que estamos fazendo junto a vocês, como também outros trabalhos que a gente realiza dentro do Instituto. O que nós vamos ver, então, nesse trabalho? Por que diagnosticar? Perdas econômicas e a importância do diagnóstico correto. Depois, os limites do olho nu, sintomas enganosos e os riscos de diagnóstico visual. Em seguida, o que é o diagnóstico molecular, a impressão digital do patógeno. Depois nós vamos ter métodos e técnicas, PCR, qPCR, LAMP e teste rápido de campo. E para finalizar, do campo ao laudo, aplicações práticas e fluxo completo de diagnóstico. Então, pessoal, por que diagnosticar doenças em plantas? Para vocês terem ideia, 222 bilhões de perdas anuais. Estimativa global de perdas agrícolas causadas por doenças em plantas. Então, 22 bilhões é estimativa de perca com doenças na agricultura. 40% da produção, percentual de produção mundial que pode ser comprometida por patógenos. 40%, pessoal, imagina. O médico das plantas, tratar uma lavoura sem saber a doença e como tomar remédio sem ir ao médico. Pode piorar o quadro. Fungos, bactérias, vírus, nematóides causam sintomas parecidos. E cada um exige um tratamento diferente. Pessoal, eu faço palestras nas escolas, nós temos colegas aqui no curso, estão fazendo curso que também trabalham em escolas técnicas, trabalham em faculdade, que trabalham em outros setores, que trabalham na formação de profissionais. E a gente sempre fala, não se receita nada sem primeiro olhar. Tá? Hoje, nós temos o receituário na nossa mão. Agrônomo, técnicos, temos o receituário. Mas nós não podemos fazer disso uma forma de ganhar dinheiro. Nós temos que saber o que a gente está fazendo. E para saber o que a gente está fazendo, nós temos que ir até a lavoura do produtor e identificar o problema que está lá. Porque muitas vezes o produtor chega para nós, olha, a minha lavoura está assim, deu isso, o que eu posso colocar? Aí eu me acho um bom profissional, já imaginei o que a lavoura do cara tem lá, e vou fazer um receituário e pedir para ele comprar aquele produto. Isso a gente tem que começar a cuidar. Né? Nós temos que começar a nos antenar que nós estamos receitando um medicamento para a planta. Nós estamos fazendo um trabalho que é que nem o médico faz para nós. Quando eu chego no médico, o médico me examina, pede exames, pelos meus sintomas, daqui a pouco ele já sabe, ele me dá um medicamento, mas ele está me olhando, ele está me enxergando, está vendo qual é a minha condição. Então eu não posso fazer isso com a lavoura diferente.
Pensar que eu sei o que está acontecendo na lavoura do produtor. Então eu tenho que ir até a lavoura, eu tenho que ir lá visitar, analisar que tipo de doença tem, que tipo de inseto está atacando, tá? Eu preciso fazer isso, porque senão eu vou estar incorrendo em um erro. E se sabe, né, pessoal, quando a gente é profissional, sabe que tem a questão ética nossa. E quando a gente faz o juramento ético, a gente diz que é de proteger a sociedade. Então a gente tem que ir para proteger a sociedade, a gente tem que fazer o trabalho bem feito, tá? Diagnóstico precoce é igual menos perda, menos custo e menos agrotóxico, tá? Então a gente tem que fazer um acompanhamento da lavoura. E isso é complicado hoje, porque às vezes eu quero, na ânsia de vender o produto, eu não penso muito no agricultor. Infelizmente acontece, pessoal. A gente sabe, aqui nós temos alguns alunos que são produtores também, eles sabem, eles vivem isso no dia a dia, que eu chego lá e eu quero vender um produto para eles, eu quero oferecer e quero convencer que aquele produto é bom. Então isso a gente tem que cuidar, tá? Nós temos que nos preservar também. O problema do olho nu. Folhas amarelas, manchas ou murchas pode ter origem completamente diferente. Confiar só na observação visual é arriscar um diagnóstico errado. É o que a gente estava comentando, pessoal. Fungo, manchas foliares, podridão, mofo visível. Vírus, mosaicos, nanismo, deformação nas folhas. Então, pessoal, às vezes olhei, identifiquei o que é a doença, tá? Eu sei o que está acontecendo, mas eu já tenho uma vivência nesse mundo. Eu já estou com um histórico. Se eu for lá no meu conselho, eu tenho lá uma lista de números de receituários que eu receitei que, vamos dizer, vamos estender quilômetros. Então eu já tenho a vivência, já tenho uma ideia do que é aquilo ali. Mas se eu sou novo nesse mercado, se eu estou chegando, porque eu vi lá no livro, é isso aqui, aquilo ali. Não tem como, pessoal. Nós vamos ter que investigar, nós vamos ter que ir além daquilo que a gente imagina. E daqui a pouco eu posso estar receitando um produto que vai fazer mal para a planta ou vai provocar uma outra situação de contaminação de qualquer coisa ali que não é o nosso objetivo. Então, temos que cuidar. Analogia: 2 pacientes com febre podem ter gripe ou dengue. O médico precisa de exames para ter certeza. A observação visual é o primeiro passo, mas não basta. Entenderam? Então, eu posso imaginar que os sintomas são parecidos, mas eu não posso garantir que eles tenham a mesma doença os dois. Eu preciso de um exame. E assim vai acontecer na lavoura. Não tenho certeza, fiquei com dúvida. Vamos examinar, vamos aprofundar. Daqui a pouco históricos das lavouras, o que mais se proliferou nos últimos anos, qual é a situação do solo ali, e daqui a pouco levar para o laboratório. Se tiver o laboratório próximo, vamos fazer uma análise mais profunda, mas não podemos sair usando aquele velho ditado, se metendo pato a ganso, né? Então, vamos tomar cuidado com essa nossa vontade daqui a pouco de fazer acontecer a coisa. Porque daqui a pouco, na ânsia da gente fazer a coisa acontecer, nós podemos criar um problema muito maior. O conceito-chave: o que é diagnóstico molecular? Em vez de olhar para a sombra, o sintoma na planta, o diagnóstico molecular olha diretamente para a impressão digital do culpado, o material genético DNA ou RNA do próprio patógeno. Então, pessoal, por isso que a gente está falando de Cas9. Por isso que nós estamos falando de todo esse processo de evolução da tecnologia. Hoje, esse tipo de exames, eles estão ficando mais comuns. Aqueles exames que eram muito complexos, que tinha que se levar para uma faculdade, laboratório de faculdade, tinha que levar
para Embrapa, levar para outros lugares, daqui a pouco isso vai começar a ficar mais próximo das propriedades. Eu nunca esqueço do meu sonho, na época, isso lá nos anos 80, final dos anos 80, qual era o meu sonho? Era me formar técnico agrícola, comprar uma Kombi e montar um pequeno laboratório de solos e ir para as propriedades, fazer análise de solo direto dentro da propriedade. Claro, no meu pensamento de leigo, né, eu imaginava que a coisa era super simples de fazer, era pegar, estou formado, vou comprar uma Kombi, e aí uma Kombi, pessoal, vocês imaginam, que era na época que a gente imaginava, montar ali dentro um laboratório de solos e eu sair na casa do senhor Y, X, H, chegar lá, tirar a amostra de solo, fazer ali a análise deles e dizer para ele, ó, tua terra precisa disso, disso, disso. Era meu sonho na época, não consegui. Tá? Então, mas agora quem sabe, nessa nova geração, que hoje nós temos todo o monitoramento por satélite, hoje as nossas lavouras são todas monitoradas, a gente marca talhões, sabe o que está acontecendo nela, então já está vindo. E se sabe que já tem alguns aplicativos e alguns softwares que estão aí chegando, que ele vai identificar dentro da lavoura o que está acontecendo. Né? Talvez, eu não tenho informação agora para passar para vocês, mas talvez já tenha lavouras que já esteja bem avançado nesse sentido. De ter esse satélite, esse software que vai olhar a planta e vai dizer, olha, essa planta aqui, ela está com essa doença X. Esse pequeno local, essa pequena ilha que está mapeada aqui, tem que aplicar isso. Eu sei que vi uma reportagem há poucos dias que estava falando sobre isso aí, sobre esse software que estava sendo desenvolvido, que ele vai ler a planta. Ele vai, daqui a pouco, a gente sabe que a planta, como ela tem febre, ela tem alguns sintomas parecidos, vai fazer essa leitura e vai identificar, dizendo, olha, essa planta tem isso, tem que aplicar isso. Ou, talvez, se diga assim, olha, vai lá, faz um tratamento antecipado, porque essa planta vai sofrer esse tipo de doença ou vai ser infectada por esse tipo de vírus ou o que for, né? Creio que seja esse caminho aí. Mas quando não se tem isso, que não tiver 100% garantido, ainda depende de nós profissionais. Então, detectar antes dos sintomas o patogênio e identificar mesmo em quantidades mínimas, visita para a lavoura sempre que possível, né? Identificar com precisão, distinguir exatamente qual o fungo, bactéria ou vírus que está presente, independente do especialista visual, o resultado é baseado em dados genéticos, não em interpretação subjetiva, tá? Então, tudo isso que a gente está falando. Mais uma vez, muita atenção. Planta, ela tem seus sintomas, então nós temos que identificar. Mas daqui a pouco ela pode ter 2 sintomas parecidos, mas um é um tipo de ação, um tipo de patogênio está atingindo ela e o outro pode ser outro. Então, temos que tomar cuidado. Métodos tradicionais versus moleculares. Os dois mundos se complementam. O molecular não substitui, mas potencializa o diagnóstico. Método tradicional. Processo lento, dias e semanas. Baixa sensibilidade, requer especialista. Método molecular. Resultado rápido, horas. Altamente preciso. Alta sensibilidade. No tradicional, pessoal. Observação visual, cultivo em laboratório e testes bioquímicos, lentos, mais baratos e amplamente disponível. Molecular, aí já vem todo um tratamento mais sofisticado. Detecta no DNA do patogênio em horas, alta precisão, funciona antes dos sintomas aparecerem. Só que ainda nós temos um custo aqui alto. O PCR, a fotocopiadora do DNA. Reação com a cadeia de polimerases, PCR. Tá? A técnica mais usada no diagnóstico molecular das plantas sensíveis
específica e confiável. Então aqui nós vamos trazer uma informação sobre já essa parte mais tecnológica. Como é que se dá essa pesquisa dessa doença? Extrai o DNA, isola o DNA da amostra vegetal, depois amplifica a cópia de milhões de sequências alvos, amplifica ela, detectar bandas visíveis indicando o patogênio. Então, extrai o DNA, amplifica ela e se detecta aonde está. Aí o acerto é 100%. Porque tu vai pegar uma amostra e vai ampliar ela até conseguir detectar. Analogia perfeita. A PCR é uma fotocopiadora que amplifica a impressão digital do invasor milhões de vezes, até que ele fique grande o suficiente para ser visto. Se o patogênio está lá, aparece. Se não está, não vai aparecer nada. Então, lá naquela tirinha lá do DNA, lá que tem informação, ele vai conseguir chegar lá e vai conseguir ler e dizer se essa planta está contaminada ou não. Outras técnicas moleculares. qPCR, PCR em tempo real. Mede quantos patogênios existem, não só se ele está presente, como um termômetro. Diz se a febre é 37 ou 40. Então, nesse aqui, ele consegue, a medir esse patogênio tá ali. Tá? LAMP, diagnóstico no campo. Amplificação sem equipamento complexo. Pode ser feita na própria fazenda, sem laboratório completo, simples e rápido. Aí já é um laboratóriozinho portátil, esse LAMP que você vai levar na propriedade e vai conseguir fazer algumas análises. Não tem noção de preço, quanto custa, mas tá aí, já está no mercado. Teste rápido de campo. Funciona como um teste de Covid, uma tirinha, detecta proteínas do patogênio em minutos. Resultado na hora, sem laboratório. Esse é outra tecnologia também que já estão usando. Ele vai ali e faz análise, tipo aquele teste do Covid que a gente fazia. E sequenciamento genético. Lê o DNA completo do patogênio, identifica até o inimigo desconhecido. O patogênio nunca descrito antes. Então, como ele faz esse aqui que a gente já viu antes, ele faz um alongamento, ele é tipo vamos dizer assim, tipo um binóculo, Ele vai puxando. Então, aquele minúsculo coisinha ali, ele vai se abrindo e vai chegar aonde você vai procurar se está ali o patogênio. Então, aqui eu trouxe para vocês, está aí na tela, técnicas moleculares, qPCR, está aqui, a curva, fluorescência, ciclos, mede quanto patogênio existe, não só se ele está presente. Como um termômetro diz se a febre é entre 37 e 40. Então, ele vai poder nos trazer essa informação. Já aqui no LAMP, está aqui o equipamento, ali mostrando, não vai precisar todo aquele processo de laboratório, Amplificação sem equipamentos complexos, pode ser feita na própria fazenda, sem laboratório completo, simples e rápido. E a técnica molecular, que é o teste rápido de campo, proteína, funciona como teste COVID, uma tirinha, detecta proteínas do patógenos em minutos, resultado na hora, sem laboratório. Bom, aqui vai ter alguns errinhos de português, pessoal, nesse material, porque a nossa IA também, ela ainda não está conseguindo nos dar um retorno aí de frases em português bem completo, tá? Mas dá para vocês entenderem. E a técnica molecular é essa outra técnica que, então, faz aquela leitura mais aprofundada lá, que aí você pode ver ali, e aí as letrinhas lá do nossa espiral do DNA lá, que ele vai puxar lá e achar onde está o patogênio. Então, aplicações práticas no campo. Diagnóstico precoce. Detecta o patogênio antes de alastramento. Age cedo, reduz perda drasticamente. Então, é importante. Por isso que eu estava falando para vocês.
Essa tecnologia que eu vi que o pessoal estava falando de um software que é ligado a satélite, ele vai fazer isso, ele vai identificar antes do fato acontecer, vamos dizer, a planta lá começou a dar uma dormênciazinha nela, pá, alerta vermelho lá, ó, vai lá e aplica alguma coisa, porque essa planta vai sofrer com esse tipo de ataque, tá? Beleza. Certificação de semente, garantir que as mudas de semente estejam livres de doença antes de chegar à lavoura. Muito importante, pessoal, muito importante. A gente vê aí, ó, conversei com algumas pessoas, pessoal comprar sementes, daqui a pouco tinha uma empresa que chegou, fez uma oferta para eles, semente, ó, um pouco mais barata, tal, comprar e plantar e a semente não germinar, talvez germinar 10, 15%. Então isso é complicado. Um outro fator, pessoal, que é muito preocupante, nada contra, mas nós temos viveiros de mudas espalhado por todo o Brasil. Nós temos viveiro de mudas em municípios aqui no Rio Grande do Sul que são seríssimos, eles têm toda aquela legislação que eles cumprem, com certificação, com informações, com toda a proteção contra doenças, contra qualquer tipo de situação que possa prejudicar a muda. E essas pessoas têm as mudas garantidas, elas te dão garantia, te vende, se der qualquer problema eles vão lá e substituem a muda. E aí nós temos pessoas que compram mudas em casas que vendem mudas, uma agropecuária, uma floricultura. E muitas vezes essas mudas que são vendidas, principalmente frutíferas, pessoal, estou falando aqui de mudas frutíferas, elas vêm com doenças. Então, a gente já pegou muita doença no estado do Rio Grande do Sul, em pomares domésticos, que pode vir afetar pomares comerciais. Porque a pessoa planta dentro do pátio dela, aquela planta tem uma doença e ali, poucos metros, tem um pomar comercial que vai acabar sendo infectado por algum vírus, por alguma bactéria. Então tem que tomar muito cuidado. Ah, mas eu fui ali, eu achei uma muda bonita lá, grandona, lá comprei umas 20, estava vendendo lá por R$5 a muda. Gente, barato, desconfie. Tá? Não podemos confiar nessa coisa do barato. Ah, o barato eu vou poder plantar mais. Não, porque essa muda ela vem contaminada. A gente não sabe a origem. Pede lá na agropecuária, cadê o certificado CFO dessa muda? Não vai ter. Então temos que tomar muito cuidado, porque daqui a pouco eu posso botar toda uma produção a perder, eu posso botar uma geração de renda, uma família toda a perder por causa de R$5 que eu paguei, porque a muda era barata. Então a gente tem que tomar muito cuidado onde a gente adquire mudas. E a mesma coisa sementes. Então esse ano ainda eu conversei com algumas pessoas que tiveram vizinhos que compraram sementes que não germinou, outros foram eles mesmos que compraram sementes que não germinou também, então tem que cuidar. Doenças quarentenárias, né? Monitorar pragas e patogênios que não podem entrar no país. Barreira sanitária nacional. Bom, então, pessoal, eu já trabalhei com barreira sanitária, então a gente tem que cuidar muito. Se aquela planta não pode entrar no estado, não tenta insistir, porque ali ela deve ter algumas questões de legislação que não permite que aquela planta entre no estado. Então, ou aconteceu alguma infectação de algum tipo de doença lá naquele pomar, naquela região, eu estou trazendo uma muda de lá. Não vai entrar, não vai passar na barreira, né? Decisão de manejo, saber qual defensivo usar, quando aplicar e se o tratamento está funcionando. Pois é. Aí nós temos muitos problemas aí, né? Se eu não for na lavoura, eu vou pensar que aquele produto, vou indicar, o produtor vai levar, não vai funcionar, eu vou estar prejudicando a marca do produto, porque o produto não fez efeito, e aí quem que o produtor vai culpar? Muitas vezes não vai ser o técnico que indiquei ele errado, vai culpar a empresa que produziu o produto. Estou comprando da empresa Y lá, e a empresa eu acho que está botando água no produto lá, porque passei na minha lavoura, não fez efeito nenhum. Mas não era para aquele tipo de situação na lavoura, porque ele foi indicado
pelo técnico, pela pessoa, pelo profissional, só que ele não olhou a lavoura, então, mais uma vez voltamos. Cuidado, tem que ir lá olhar a lavoura. Pessoal, aqui nós vamos trazer as vantagens e desvantagens da gente usar esse sistema novo de análise rápida, né? Vantagem: alta precisão, distingue espécies parecidas com certeza. Sensibilidade extrema, detecta o patogênio antes dos sintomas. Velocidade, resultado em horas, não dias ou semanas. Então, rapidinho a gente vai ter todas as informações. Limitações, custo, o equipamento e o reagente tem um custo elevado. Tá? Ainda se torna caro. Infraestrutura, nem toda técnica pode ser feita em campo. Pessoal treinado, coleta correta, interpretação exige capacitação. Então também, tem a questão da coleta. Como é que é feita essa coleta? Tem todo um processo, não é assim, eu só chego lá, vou arrancando aqui, vou pegando ali e vou embora. Tem todo um processo para que se tenha ali uma informação correta. Use o diagnóstico molecular onde ele agrega mais valor. Não precisa substituir tudo. Tá? Então, ali eu preciso de uma informação mais rápida, preciso de uma informação mais correta, vou aplicar. Se o resto da lavoura não tem necessidade, se eu não tenho aqui um problema maior no resto da lavoura, vale a pena. Agora, se tu achar que tem que aplicar toda a lavoura, ele sabe que o custo é maior. Mas se há necessidade de aplicar só num espaço da lavoura, aplica só naquele espaço. O fluxo do diagnóstico na prática. Então, nós temos aqui, pessoal, um fluxo. Qualidade do resultado final depende de cada etapa, especialmente coleta correta no campo. Importante. Tá? É que nem análise de solo. Análise de solo é complicado, porque o pessoal que ainda tira lá na pá, tira lá na enxada, né? Então ele vai lá, dá uma raspadinha, só tira a grama de cima, pá, tira ali aquela partezinha da terra, mistura tudo e vai embora. Muitas vezes a gente pega ali uma camadinha de 2 centímetros, 1 centímetro de matéria orgânica. Né? E dependendo da quantidade de terra que nós vamos colocar e fazer o mesh, vai ficar um falso resultado. E tem tudo isso. Então tem todos aqueles cálculos onde que a gente pode tirar para garantir que não vai dar falso resultado. Né? Então observar, identificar o sintoma, coletar a amostra correta, parte afetada. Enviar com ficha de identificação. Analisar moléculas em laboratório. Tá? Eu lembro que tinha um pessoal, quando a gente mandava amostra para ser feita de solo, a gente ia largar numa entidade numa instituição que a gente mandava fazer, e uma vez o cara mostrou que o produtor chegou lá com um saco de 20 quilos de terra para fazer a amostra, né? Então, a gente tem todas essas questões que a gente conhece aí. Então, não é também fazer ir lá e colher todas as folhas todas as plantas da lavoura também para levar, né? Tem que ser só as pontuais e as que estão mais afetadas para fazer essa análise. Então, a dica de coleta: coletar a parte da planta com sintomas ativos, nem muito nova, nem muito seca, embalar em papel não plástico, identificar com local, data. Uma amostra ruim compromete o melhor laboratório. Tá? Então, daqui a pouco eu não fiz correto ali, chegou lá, o laboratório fez análise e deu uma análise negativa. Aí eu vou dizer que o laboratório também não é competente, né, pessoal? Então, tudo isso a gente tem que cuidar. Diagnóstico certo é o primeiro passo do manejo certo. Conhecer o inimigo é meio caminho para vencer. Então, nós temos que conhecer o que nós estamos fazendo. Lembrete: métodos tradicionais e moleculares se complementam. Use o melhor de cada mundo. O futuro: teste de campo cada vez mais simples e barato. Estão chegando às fazendas brasileiras. Tá? Então, vamos aproveitar o que a gente tem hoje de conhecimento, juntar com a tecnologia que está chegando, e aí nós poderemos avançar muito mais rápido nessa questão de diagnósticos de doenças que a gente quer combater. Tá bom? Então, pessoal, aqui eu falei um pouquinho sobre a questão das doenças nas plantas, como é que se faz essa busca de conhecimento, de informações para que a gente possa fazer as aplicações corretas e tratar essas nossas plantas antes que tudo esteja perdido.
Não adianta depois que a doença varreu a lavoura, eu vou tentar fazer a recuperação, não vai conseguir. E nós, como profissionais, né, sempre tomar cuidado. Nunca fazer indicação sem conhecer a lavoura do produtor. Fica essa dica. Um abraço a todos e voltamos a nos ver nas próximas aulas.